Olá, meus caríssimos e queridos ouvintes e amantes do terror. Agora são exatamente 00:31 e está começando neste momento a primeira transmissão da nossa nova rádio, Tenebres, a melhor transmissora de relatos de terror de todos os tempos. Por aqui quem fala é a sua locutora zumbi favorita, que te acompanhará em todas as nossas mais assustadoras programações. Então, sem mais delongas, vamos diretamente ao primeiro tema que será tratado nessa mais nova série do canal. Quem aí nunca ouviu uma lenda urbana antes? Com aquelas histórias envolvendo espíritos, lugares assombrados e até pessoas que agiam de um jeito esquisito? Pois então convido todos vocês a fecharem as portas e janelas, apagarem as luzes e se acomodarem em suas camas para acompanharem o primeiro diário dessa transmissão, que logo será apresentado em 3, 2, 1. 14 de setembro de 2014, Wales, Inglaterra. Faz muito tempo desde que escrevi em um diário. Acho que a última vez foi há 20 anos, quando eu tinha lá pelos 14 anos de idade. Então decidi recomeçar esse velho costume, aproveitando essa viagem de férias do meu trabalho. Eu cheguei na região ontem mesmo, dia 13. O céu encontrava-se bem nublado e os ventos estavam mais fortes que o normal, como todo o outono aqui em Wales, aliás. Contudo, não tive horário livre e nem disposição para deixar os últimos acontecimentos registrados aqui. Eu passei quase o dia inteiro viajando de trem e só consegui chegar na casa de meus tios bem tarde da noite. Faz anos que eu não os visitava. É bom tirar algumas semanas de folga do trabalho para relaxar e passar mais tempo com eles. Inclusive fui recebido com um jantar provido de 2 das minhas comidas favoritas: carne assada e torta de frutas. Tia Adeline continua sendo a melhor cozinheira que já conheci. Como senti falta dos pratos que ela preparava quando eu era criança. Nos últimos meses eu não tenho andado muito bem, então eu espero que essa viagem possa me ajudar de alguma maneira. Eu preciso superar aquilo que aconteceu há 16 anos atrás. 15 de setembro de 2014, Wales, Inglaterra. Minha tia pediu ajuda para retirar alguns pacotes lá do sótão. Ela deseja transformar o cômodo em seu ateliê de costura. O lado bom é que tinha poucas caixas empilhadas, então acabei terminando meu trabalho mais rápido do que imaginei. Mas, por outro lado, minha crise de espirros, por causa da poeira acumulada, durou uns bons minutos. Realizar esse pequeno favor para minha madrinha foi o suficiente para me fazer recordar dos momentos felizes que tive nessa casa. Eu e meu irmão mais velho costumávamos vir aqui quase todas as férias de verão. Lembro que jogávamos videogame, além de correr bastante no quintal e chamar alguns amigos da época para contar as histórias de terror que conhecíamos. Se esse velho cômodo pudesse falar, diria que já ouviu todo tipo de lenda, com monstros de todas as formas possíveis. O seu falecimento sempre vai deixar saudades, isso eu não posso negar. Aliás, encontrei um defeito no canto da parede do sótão. Parecia que o papel de parede branco recém-colocado estava com uma de suas pontas descolando. Como está tarde, deixarei para cuidar desse detalhe amanhã. 16 de setembro de 2014, Wales, Inglaterra. Após pegar algumas coisas da caixa de ferramentas do tio Oliver emprestadas, fui direto para o sótão consertar o defeito do papel de parede. Mas quando cheguei lá, eu reparei que ele estava ainda mais solto do que ontem. Estranhando a situação, rapidamente fui averiguar o que poderia ser a causa do defeito, mas não encontrei nenhuma explicação lógica para aquilo.
O papel de parede era novo e não era de má qualidade. E as paredes não estavam úmidas, muito menos com defeitos. Contudo, havia algo na parede que me chamou a atenção assim que descolei um pouco mais do papel. Tinha alguns rabiscos, provavelmente partes de um desenho, feitos com giz de cera preto. Confuso na hora, fui até minha tia perguntar sobre o assunto. Mas ela disse que nem sequer entrou no pequeno aposento ontem. E com meu tio, a resposta não foi diferente. Eu até tinha pensado em questionar sobre os rabiscos que vi, mas cogitei que deveriam ter sido feitos tanto por mim quanto pelo meu irmão na infância. Nós vivíamos fazendo esse tipo de coisa em qualquer espaço livre que a gente achava. Em seguida, voltei para o quartinho do sótão e tratei de continuar o que tinha começado. Eu estava curioso sobre o que mais tinha escondido atrás daquele papel de parede, mas como eu não queria estragá-lo, optei por deixar a curiosidade de lado e rapidamente consertei a falha. O resto do meu dia, ou melhor, o resto do meu tempo livre do dia, eu aproveitei para adiantar um livro que comprei recentemente. Tinha começado a chover no final da tarde, e o dia terminou um pouco mais frio do que o normal. 17 de setembro de 2014, Wales, Inglaterra. Estou cansado. Por algum motivo, passei uma noite inteira sem dormir bem. Mal consegui ajudar tia Adeline a fazer o almoço. Fiquei muito desatento e até cheguei a me cortar com a faca. Não foi um ferimento fundo, porém ainda assim respingou um pouco de sangue. Até tentei cochilar no período da tarde, porém não obtive sucesso. Talvez eu devesse deixar de ler à noite. Vou tentar descansar mais cedo. 18 de setembro de 2014, Wales, Inglaterra. Escutei o som de passos arrastados e repetitivos vindos do andar de cima nessa madrugada. Mas acredito que deveria ser um dos meus tios, ou mesmo alguma coisa inventada pela minha cabeça. Eu mesmo fui averiguar e não encontrei nada de incomum pela casa. Cheguei a pensar na possibilidade de ter sido um animal que entrou por alguma janela. Entretanto, logo descartei a hipótese. Quando estamos mentalmente muito cansados, tendemos a ficar com as percepções meio nubladas. Então resolvi não dar muita atenção ao ocorrido. Essa foi a segunda noite mal dormida que tive. Ainda não descobri o que está por trás dessa insônia repentina que ando tendo. Depois vou procurar por um aplicativo que possa me ajudar de alguma maneira. E se piorar, vou comprar remédio para isso. É ruim não ter descanso quando mais precisamos dele. 20 de setembro de 2014. Um pesadelo horrível me assombrou nessa última noite. Eu estava trancado dentro do sótão, completamente sozinho. Lembro de ter acordado de súbito dentro do cômodo e logo em seguida vi que as paredes estavam todas riscadas com desenhos feitos de giz de cera preto. A palavra culpa estava espalhada em letras grandes por todo o cômodo, trazendo um grande desconforto em meu peito. Assustado, levantei do chão e corri até a porta, que descobri na mesma hora que estava trancada, assim como a pequena e única janela do lugar. Do lado de fora, uma intensa escuridão dominava a paisagem, não me deixando ver absolutamente nada. Posteriormente, meu corpo paralisou, como se tivesse sido congelado. Sussurros familiares, que pareciam de crianças, ecoavam em minha cabeça, ficando mais intensos a cada segundo. Depois, ouvi algo mexer-se atrás de mim. O pavor fez meu corpo todo começar a tremer. De repente, os sussurros pararam. Mais uma vez, o que estava atrás de mim se mexeu. E então, duas vozes surgiram. Uma delas era a minha própria, e a outra era do meu falecido irmão. Estávamos cantando uma música
que era justamente uma das que mais cantávamos na infância, mas eu não consegui lembrar o nome dela. Posteriormente, ouvi alguma coisa cair no chão do sótão, bem atrás de mim, causando um baque que silenciou a música. Em seguida, o que caiu começou a rolar pelo cômodo até subitamente passar por entre minhas pernas e encostar na parede da janela. Atônito, senti um arrepio passar pela minha espinha. Os olhos sem vida de meu irmão encaravam fixamente um determinado canto do quarto. O sangue que escorria da cabeça decepada continuava a escorrer pelo piso, indo em direção aos meus pés. Em seguida, ele virou os olhos na minha direção. Foi então que o despertador me acordou, o que graças a Deus interrompeu aquele maldito pesadelo. 21 de setembro de 2014. Tio Oliver sofreu um acidente de carro. Ele perdeu o controle do veículo e bateu em um caminhão. Eu passei a manhã e a tarde no hospital, e agora de noite eu ficarei responsável por cuidar da casa enquanto minha tia fica no meu lugar até o amanhecer. Vamos fazer esse esquema de revezar os horários até ele voltar. Estou preocupado e rezo para que ele melhore logo. O médico disse que não foi nada grave, mas é impossível deixar de ficar preocupado. 23 de setembro. Felizmente, meu padrinho está melhor. Ele provavelmente receberá alta em breve e tia Deline está apenas passando uma noite ou outra por lá. Ela insistiu em fazer companhia para ele mesmo que não fosse mais necessário. Por outro lado, minha insônia ainda persiste. Também ouvi novamente aqueles passos arrastados no andar de cima durante a madrugada, além do som de papéis sendo rasgados. Só que depois de verificar, não achei nada de estranho. Creio que a falta de descanso possa estar me dando alucinações novamente. 24 de setembro. Mais ou menos umas 2 da madrugada, o aplicativo que baixei começou a apresentar uns defeitos repentinos. Primeiro a música ficou pausando sem minha permissão, e posteriormente a tela do meu celular ficou preta e depois normal, seguidas vezes. Eu tentei reiniciá-lo, mas não consegui. E quando finalmente acreditei que tinha parado, foi impossível selecionar qualquer ícone. O painel inicial do aplicativo estava estranho, com detalhes faltando e outros borrados. Chiados saíam do celular, junto com uma voz que não me era desconhecida, mas que era incompreensível. A porta do sótão também tinha repentinamente começado a receber fortes batidas. E estranhamente, meu telefone voltou a funcionar, logo após o início dessas mesmas batidas, como se nada tivesse acontecido. Relutante, fui averiguar o cômodo, utilizando a luz do celular. Entretanto, no instante que pisei no primeiro degrau da escada, o silêncio imperou na casa. Meu nervosismo aumentou ainda mais naquela hora. Ao entrar cautelosamente no quarto, senti um frio abruptamente intenso envolver o meu corpo. Lá dentro, encontrei o papel de parede branco que eu havia consertado, todo rasgado e destruído, com um texto escrito em seu meio, com o mesmo giz de cera preto. Após chegar mais perto, eu levantei o celular em direção aos rabiscos das laterais e notei que tinha inúmeros desenhos, todos iguais, de um homem esguio, com um largo sorriso sem dentes e com o pescoço torto. No entanto, assim que fui tentar ler o pequeno texto, a porta do pequeno quarto fechou-se sozinha, fazendo um estrondo que me assustou na mesma hora, e logo depois ela trancou-se. Em seguida, a janela do sótão se quebrou e cacos de vidro voaram em minha direção, atingindo-me agressivamente, cortando minha pele e obrigando-me a cambalear para trás.
Depois meu celular começou a fazer uns barulhos estranhos e subitamente desligou sua lanterna. Então os mesmos passos que escutei nas últimas noites vieram mais uma vez, e ao virar meus olhos na direção do som, avistei uma sombra negra e esguia, parada a uma pouca distância de mim, com a boca aberta em um sorriso tenebrosamente negro, sem dentes, complementando a escuridão que também habitava seus olhos. Desnorteado, recuei o mais rápido que conseguia, enquanto a criatura alta se aproximava silenciosamente de mim. E quando senti a madeira fria da porta sob minhas costas, vi sua mão esquelética se estender para mais perto de mim e ficar cada vez mais próxima de minha face. Mas então, eu finalmente ouvi o som da liberdade. Uma chave sendo girada dentro de uma fechadura. E com uma agilidade que eu jamais tinha imaginado ter antes, abri a porta e corri para fora do pequeno cômodo escuro, descendo os degraus desesperadamente. Porém, nos poucos segundos que tomei para olhar para trás, vi uma figura que fez meu coração pesar. Meu irmão estava parado bem na porta do cômodo, ainda com a corda amarrada em seu pescoço torto, exatamente do mesmo jeito que eu o encontrei quando ele se suicidou. Que história bizarra, não acham? Me pergunto se algum de vocês prestou a devida atenção em algumas partes da transmissão e notou algo de diferente nela. Mas enfim, com o término deste relato, venho me despedir de vocês. Espero que tenham gostado do vídeo e se gostaram, não se esqueçam de nos apoiar e de se inscrever no canal. Desejo bons pesadelos a todos e nos encontramos na próxima transmissão da Rádio Tenebres. Tenham uma boa e assustadora noite.